Olá, boa noite. Comerciantes da Rua do Nogueira, no centro do Recife, sofrem prejuízo. Parte do comércio precisou ser interditado por causa de um incêndio no fim de semana. Como prevenir incêndios em pontos comerciais? Mário Carvalho. Nós vamos conversar com o representante do Corpo de Bombeiros para saber orientações de como os lojistas devem evitar incêndios. Nova descoberta nas escavações arqueológicas na comunidade do Pilar. O esqueleto de um bebê pode dar outras pistas sobre os primeiros recifenses. Alimentos do Ceasa que iam parar no lixo são transformados em adubo orgânico e doados para pequenos agricultores. E a apresentação do novo técnico do Náutico, Roberto Fernandes, chega faltando 3 dias para o primeiro jogo da final do Pernambucano. A Defesa Civil interditou parte do comércio da Rua do Nogueira, no centro do Recife. No fim de semana, um incêndio atingiu 2 lojas no local. Todo o estoque de Beatriz está dentro da loja. Há 21 anos, a família dela vende bijuterias na loja que fica na Rua do Nogueira, no centro do Recife. Tá desde sábado sem poder entrar no prédio. Tá sem vender nada. Tá tudo dentro da nossa loja. Nosso online funciona aqui dentro, nosso presencial é nessa estrutura, tudo é nessa estrutura. Então, assim, se a gente tá fechado, a gente tá no zero, não tá tendo nada. A loja de Beatriz é vizinha a que pegou fogo. O incêndio começou num sábado à tarde, no 2º andar deste prédio. As chamas foram controladas na noite do domingo. Mas hoje pela manhã, os comerciantes chamaram novamente os bombeiros. A quantidade de fumaça tinha aumentado muito. É que dentro da loja que pegou fogo tem muito material plástico e eletrônico. A rua precisou ser interditada. A Defesa Civil do Recife esteve hoje cedo e confirmou que há risco de desabamento do prédio. Por causa do incêndio, outras 5 lojas precisaram ser interditadas e vão seguir fechadas até que o prédio que pegou fogo seja demolido. O laudo que confirma o risco de desabamento foi entregue pela Defesa Civil ao dono do imóvel. Não foi possível entrar no imóvel atingido por conta do risco, né? Então, conseguimos ter acesso através do imóvel vizinho. A rua ela vai permanecer isolada até que o proprietário tome as providências e a gente possa liberar. O dono do prédio, que alugava o imóvel para comércio, veio pela manhã. Recebeu o laudo da Defesa Civil, mas não quis gravar entrevista. Uma equipe da Secretaria de Controle Urbano do Recife também foi à Rua do Nogueira e colocou nas portas dos imóveis o aviso de interditado. Não há mais fumaça no local. A Defesa Civil do Recife segue monitorando a situação. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Instituto de Criminalística foi até a Rua do Nogueira hoje à tarde para fazer uma perícia. O incêndio está sendo investigado pela Delegacia da Rio Branco. O que costuma provocar incêndios em pontos comerciais? Quais os cuidados que se deve ter para prevenir esses acidentes? Quem traz as orientações ao vivo é Mário Carvalho. Boa noite, Mário. Olá, Márcio. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, incêndio é um tipo de susto que ninguém quer ter, né? Eu estou aqui com o major do Corpo de Bombeiros, Bruno Luiz. Ele vai passar para a gente essas orientações, principalmente para os lojistas, nesse momento, evitarem incêndios. Major, antes da gente falar da prevenção em si, eu queria que o senhor citasse para a gente quais são as principais causas de incêndio no comércio. Boa noite. Boa noite. Pela literatura nacional, pelo que a gente tem procurado, pesquisado, assim como incêndios residenciais, a principal causa são causas elétricas e incêndios comerciais também. Essa é uma das principais causas, né, basicamente. Perfeito. Agora me diga uma coisa, vamos dar um exemplo aqui. O lojista está fechando a loja, né, terminou um dia de trabalho. O que ele deve se atentar naquele momento que a loja vai ficar fechada, vai ficar sem ninguém? Olha, é muito comum na questão de fiações elétricas a gente fazer uso daquelas terminações em T, que acabam sendo 3 conexões dentro de uma só, ou até mesmo em alguns pontos que a gente deixa uma conexão de elétrica próximo de algum ponto de risco de incêndio, ou até mesmo de algum ponto que tenha carga de incêndio. O que a gente aconselha é, no primeiro ponto, que substitua esses locais, que substitua essas por filtros de linha. Esses filtros de linha normalmente tem um fusívelzinho que, numa situação de sinistro, pode ser debelado. E antes de mais nada, antes de tudo isso,
Caso não haja necessidade de ter energia elétrica durante o descanso de sua loja, que chegue no seu disjuntor e faça seu desligamento, né? Para evitar que no momento onde não tenha ninguém dentro daquele estabelecimento comercial, que haja uma corrente elétrica ali que possivelmente provoque um curto, né? Agora me diga uma coisa, falando de equipamento, né? Quais são os equipamentos que mais chamam a atenção, que causam maior risco, né, se tratando de incêndio? Olha, se tratando de incêndio, incêndios residenciais, como a gente fala, são muitas vezes ventiladores que, quando colocados próximos de colchões, alguma coisa do tipo, às vezes você deixa lá o ventilador colocado, deixa ele ligado, ele pode cair por cima de um colchão, travar sua hélice e isso aí provocar um custo. No caso de edificações comerciais, locais que têm uma grande necessidade de demanda de energia elétrica, como eu falei anteriormente, essa questão de locais onde tem esses grandes T's, onde há essas conexões muitas vezes em 3 vezes dentro de uma só tomada, frigoríficos, freezers, esses locais são locais que a gente demanda uma atenção especial. Como medida profilática, né, como medida para evitar esses sinistros, a gente recomenda que sejam feitas revisões periódicas através de profissionais capacitados na área de eletricidade, para que se possa evitar qualquer sinistro nesse sentido, né? Vamos lá no estúdio rapidinho que o Márcio tem uma pergunta. Ô Mário, eu gostaria de entender um pouco melhor, todo ponto comercial precisa ser vistoriado pelo Corpo de Bombeiros? O Márcio perguntou se todo o ponto comercial precisa ser vistoriado pelo Corpo de Bombeiros. Sim, entendi. Em dezembro do ano passado, o governo do estado, através do decreto que instituiu o Estatuto do Desenvolvimento Econômico, instituiu que basicamente essas edificações comerciais são divididas em 3 níveis, nível baixo, médio e alto. As edificações que são de nível baixo, elas não precisam de vistoria para poder funcionar. As edificações que são classificadas como risco médio, elas podem funcionar desde que tenham autorização prévia. Ele acessa o site do CBMPE, preenche os dados, anexa as documentações e ela pode funcionar com base nas informações que ela precisou. As edificações que a gente classifica como risco alto, essas sim precisam da vistoria prévia para que haja o seu funcionamento. Então, basicamente, seriam esses 3 níveis de risco, né, risco de atividade econômica, e as que efetivamente precisam de vistoria são as classificadas como risco alto, né? E é importante essa documentação estar sempre em dia, né? Tem uma frequência que ela é renovada, né? Sim. Em dezembro do ano passado, também objetivando evitar essa burocracia do ponto de vista de regularização de edificações, as edificações que são classificadas como comerciais, especificamente eu vou tratar só das edificações comerciais, elas têm um prazo de 3 anos de validade do seu atestado de regularidade. Anteriormente eles tinham os prazos de 1 ano, mas agora eles são de 3 em 3 anos, que é a regularidade. Porém, é interessante a gente prestar atenção no seguinte: o fato de ele ter 3 anos na regularidade indica que durante esses 3 anos, a regularidade daquela edificação fica a cargo do proprietário. Então, o proprietário vai ter que fazer a recarga do extintor nos seus prazos devidos, a instalação das placas luminárias, né? Só para a gente resumir que o nosso tempo está acabando, feriado chegando, o que as pessoas devem se atentar? Principalmente para essa parte de instalações elétricas, seja em suas residências, seja nas suas partes comerciais, né? E principalmente com relação a isso daí, essa revisão na parte elétrica de sua edificação como um todo, e evitar esse uso de T's e disjuntores, né? Perfeito, Major, muito obrigado pela entrevista. Só reforçando aqui os telefones do Corpo de Bombeiros, 193 é o telefone de emergência e o 99488-4887 é o telefone WhatsApp para dúvidas em geral com os bombeiros. Márcio. Seguindo com outras notícias, um trabalhador morreu ao cair de um galpão em Vitória de Santo Antão. O acidente foi por volta de 1 da tarde. O galpão fica na Avenida Henrique de Holanda, no centro, ao lado da Secretaria de Saúde do município. Testemunhas disseram que a obra estava na fase final de construção. O trabalhador estava no telhado quando caiu. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado para o IML do Recife sem nenhum documento de identificação. Mais uma pista na investigação histórica que arqueólogos estão fazendo na comunidade do Pilar, no bairro do Recife. Os pesquisadores acharam dezenas de esqueletos enterrados na área e agora foi identificada a ossada de um bebê. Descoberta que pode trazer outras revelações sobre quem foram os primeiros recifenses. O trabalho dos pesquisadores segue firme todo dia. E quanto mais removem areia, mais encontram. As escavações começaram aqui nesta área que os pesquisadores chamam de Quadra 55. Essas escavações tiveram início em 2014. Daqui, esses arqueólogos retiraram 120 esqueletos. Eles estavam a mais ou menos 2,20 metros de profundidade em relação ao nível do solo. Alguns um pouquinho abaixo, alguns um pouquinho acima.
Os esqueletos foram levados primeiro para o setor de arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco e depois passaram a ser encaminhados para o Núcleo de Pesquisa Arqueológica da Universidade Rural, que assumiu o trabalho a partir de um novo contrato com a Prefeitura do Recife, firmado para investigar a área onde havia o projeto de construção de um conjunto habitacional, que ainda não foi concluído. Amostras de 2 esqueletos achados na quadra 55 foram enviadas para um laboratório nos Estados Unidos para fazer a datação por radiocarbono, capaz de determinar a época da morte. O resultado acabou de sair. Ele morreu num período em torno do final do século XVI a começo do século XVII. Alguns pesquisadores acreditam que a quadra 55 era um cemitério militar, onde os corpos eram de homens com idades entre 17 e 25 anos e onde estavam todos enterrados com os pés voltados para o lado do mar. Uma situação bem diferente da que estão encontrando na quadra 25, onde o trabalho avança com mais e mais esqueletos sendo localizados. O achado que mais impressionou os arqueólogos até agora foi este. Olhos não treinados como os nossos, às vezes não conseguem entender, mas eles explicaram pra gente. Aqui, o esqueleto de um bebê, os pezinhos e aqui o crânio, que foi esmagado. Ele está enterrado por cima de outro esqueleto, sendo que de um adulto. E isso aqui é o resquício de um pedaço de metal que faria parte do caixão. Observe que o bebê foi enterrado um pouco acima do nível do adulto, que já havia sido sepultado aqui provavelmente anos antes. E quanto ao caixão, é algo novo nos achados nesta região. Pelo menos 13 pregos de ferro que estavam nele foram localizados. A bioarqueóloga Cláudia Cunha, da Universidade Federal do Piauí, trabalha com a equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela é especialista em ossos humanos e concluiu que era um bebê com idade entre 4 e 6 meses. Não consegue identificar se era um menino ou uma menina. Nesse caso, essa área está se revelando um cemitério próximo do perfil da população natural. Nós estamos achando adultos, crianças, provavelmente vamos tirar daqui homens, mulheres, indivíduos de ambos os sexos. O que dá a entender é que é um cemitério num nível mais recente do que o anterior e que inclui um perfil mais variado da população. Nesta área, a equipe da Universidade Rural já encontrou 10 esqueletos e os restos de outros 5. E esperam achar muito mais. Até agora, as escavações não atingiram nem 1 metro de profundidade. Pretendem mandar mais amostras para os Estados Unidos e seguir escavando. Tem certeza de que há muito o que fazer por aqui. Primeiro sai o mais recente. Depois do intervalo, sobe para 5 o número de mulheres assassinadas em uma semana na região metropolitana. Você vai conhecer uma casa de acolhimento para as mulheres vítimas da violência. Um espaço onde é possível recomeçar a vida. E a apresentação de Roberto Fernandes como técnico do Náutico. O NE2 volta em instantes. Uma quinta mulher foi assassinada na região metropolitana em uma semana. A vítima, de 33 anos, foi assassinada a facadas na Avenida Nossa Senhora do Loreto, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio quando a vítima é morta por ser mulher. Existe a suspeita de que um ex-companheiro da vítima tenha relação com o crime. A reportagem você vai acompanhar em detalhes aqui no G1 Pernambuco, que traz também que, de acordo com a Secretaria de Defesa Social, nos 3 primeiros meses deste ano, houve uma alta de 16,5% no número de assassinatos em relação ao mesmo período do ano passado. A reportagem completa você acompanha aqui no G1. Por medo, muitas mulheres que são vítimas de violência em casa têm dificuldades de pedir ajuda. Elas temem que as agressões aumentem, inclusive contra os filhos. Você vai conhecer agora um exemplo de acolhimento em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. Elas não podem ser identificadas. Estão sob medida protetiva para se proteger contra os ex-companheiros. Aos 34 anos, essa mulher estava na 2ª relação violenta. Meu ex-companheiro estava usando a tornozeleira e quando ele tirou a tornozeleira eu tinha certeza que as perseguições não iam parar e ele ia cumprir o que ele tinha prometido antes, que se eu denunciasse ele iria me matar e matar meus filhos. Desde os 15 anos, essa jovem de 21 vivia sob constante violência psicológica e ameaças.
Fiquei assim, sem saber o que fazer, né? Porque depois de tanto eu ter sofrido aquilo, eu sou uma pessoa desconfiada, já não é como era antigamente, porque eu ainda tenho medida protetiva. Elas procuraram apoio no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, conhecido como Casa Lisbela, em Vitória de Santo Antão. De julho do ano passado até março deste ano, passaram por aqui mais de 700 mulheres, vítimas de violência doméstica. A Casa Lisbela faz parte da Secretaria da Mulher do município e tem à frente 18 mulheres que fazem um atendimento totalmente de graça. São psicólogas, assistentes sociais e advogadas que cuidam da vítima de violência doméstica. Fazem um acolhimento e também um acompanhamento dos casos. Nós acompanhamos a mulher desde o início, né? Há um momento que ela entra na casa ou que ela vai à delegacia, a delegacia passa para a gente até ser expedido o mandato, né, para a medida protetiva. Assim que a gente chega à medida protetiva, a gente acompanha ela através de uma patrulha chamada Patrulha Maria da Penha. Essa patrulha vai com a guarda municipal dirigindo e uma técnica nossa social. Além de interromper a violência, a Casa Lisbela atua na prevenção, empoderando a mulher por meio da promoção de cursos. Algumas delas não são necessariamente vítimas de violência dentro de casa, mas procuram o centro com o objetivo de fazer uma capacitação e conquistar a independência financeira. A gente está sempre formatando aqui relação com os empresários para que a gente insira essa mulher no mercado de trabalho. Ela precisa de renda, ela precisa gerar renda para ela. Ela vive num ciclo de violência porque muitas vezes ela não tem como sobreviver. Esse foi o caso da jovem de 21 anos que fez o curso de gastronomia e hoje garante o sustento dela e do filho de 3 anos. Foi quando eu comecei um projeto de estar levando doces para vender na rua e aí tá ganhando mais uma renda e aí me ajudou muito. E nesse caminho de mudança para uma vida melhor, com mais autoestima, está a união dessas mulheres. Quando a gente sofre desse tipo de violência, tanto a ameaça como a agressão, é bom a gente se dar as mãos e saber que tem pessoas que estão do nosso lado. E aqui a gente tem esse acolhimento, tem a compreensão, tem o carinho, tem a confiança. Sempre importante denunciar, procurar ajuda. A Casa Lisbela, em Vitória de Santo Antão, que a gente mostrou na reportagem, fica na rua Severino da Costa Gomes, número 39, no bairro da Matriz, que fica bem perto do fórum da cidade de Vitória de Santo Antão. O telefone de lá é o 31 45 0937, 31 45 0937. Os casos de violência contra a mulher podem ser denunciados também na Ouvidoria Estadual da Mulher. Anote esse telefone, 0800 281 8187, 0800 281 8187. O atendimento é 24 horas da Ouvidoria Estadual da Mulher. Hora da gente fazer um giro pelo trânsito aqui na região metropolitana neste início de semana, depois do feriado. Logo depois de quarta-feira, quinta-feira tem feriado também. A gente tem imagens agora para mostrar como é que está a Avenida Agamenon Magalhães. Essa câmera fica bem perto ali do Paissandu. Mostra os carros em direção à zona sul do Recife, saindo da Agamenon em direção à zona sul. Lá na frente, os carros vão para Boa Viagem, também para o bairro do Pina. Movimento tranquilo neste momento, agora 7 horas e 26 minutos. Temos outro ponto na Avenida Agamenon Magalhães. Não, a gente tem agora na zona sul do Recife. Essa é uma imagem que mostra a Avenida Dom João VI. Fica bem perto do Shopping Recife, movimento intenso. Para quem sai da zona sul em direção ali à Via Mangue, você percebe que o movimento está bem tranquilo, na verdade, nesse momento com essa imagem ao vivo para você. Agora a gente tem uma outra câmera para mostrar como é que está a Avenida Abdias de Carvalho, lá no cruzamento com a Avenida General San Martín. Perceba que o movimento é tranquilo também, os carros não podem ultrapassar os 60 km por hora. Do lado esquerdo, os carros seguem em direção ali pela Avenida Abdias de Carvalho, em direção à BR-232. Do lado direito, em direção ao centro do Recife. Para a gente concluir o nosso giro, temos imagens da BR-101. Ali na cidade universitária, bem perto do Hospital das Clínicas. Do lado esquerdo, movimento intenso. Nesse trecho aí, os carros não podem ultrapassar os 50 km por hora. Os carros seguem em direção à Paulista. Do lado direito, em direção às praias do litoral sul do estado. Então, informação para você que está se preparando para sair de casa agora, ou então do trabalho também. Movimento nas ruas, avenidas e também rodovias que cortam a região metropolitana do Recife.
Criminosos estão falsificando a identificação de pássaros silvestres. Eles estão copiando os dados de criadores autorizados pelo IBAMA para vender de forma irregular esses animais. A informação é da CPRH, que é a Agência Pernambucana de Meio Ambiente, que constatou as irregularidades em apreensões feitas nos últimos meses. Papa capim baiano, curió e coleirinho. Desde janeiro, 55 aves dessas espécies que estavam sendo criadas ilegalmente foram apreendidas em Pernambuco. Os pássaros foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres no Recife. Das 55 anilhas, um tipo de anel colocado na pata dos animais, 49 eram falsificadas, clonadas ou adulteradas. Esses animais eles chegam tanto através do IBAMA, a própria CPRH, a DEPOMA, que é a Polícia Civil do Meio Ambiente, ou a CIPOMA, quando fazem apreensões de animais anilhados, trazem todos aqui para a CPRH. E aí a gente vai fazer a conferência da anilha, faz as perícias, identifica se as anilhas são adulteradas, falsificadas, clonadas ou se são originais. Em sendo originais, eles são devolvidos aos criadores amadores. Muitos deles eles vão ter alguma infração administrativa por estar com o animal em local proibido, que por esses motivos que esses animais muitas vezes chegam aqui e são devolvidos ao criador. A anilha funciona como a identificação dos pássaros. É como se fosse um RG. Aqui constam as principais informações da origem deles. E é uma ferramenta fundamental no combate ao tráfico de animais. As anilhas seguem normas ambientais federais. Para conseguir uma, é preciso autorização do IBAMA. Em Pernambuco, há cerca de 13 mil criadores legalizados e todos são fiscalizados pela CPRH. Os pássaros da espécie coleirinho apreendidos foram levados para São Paulo, onde costumam ser encontrados com mais frequência. A gente só pode, na verdade, realizar soltura nas áreas em que tem a ocorrência da espécie. Então, como elas não ocorrem nessa região, elas vão para lá, assim como as aves que são apreendidas lá também acabam sendo destinadas para cá quando a área de ocorrência delas é aqui. De acordo com a CPRH, o levantamento que atestou a fraude será enviado ainda em abril para as polícias federal e civil. Quem falsifica, clona ou adultera a identificação dos animais pode pegar até 6 anos de prisão. Muitos alimentos vendidos no Ceasa, no Recife, acabam estragando antes de serem comprados pelos clientes. São muitas frutas, verduras e legumes que tinham como destino o lixo. Mas isso mudou. O que era descartado passou a ser reaproveitado e tem ajudado projetos sociais e pequenos agricultores. Uma alface murcha, outra que não dá mais para comer e olha só a quantidade de folhas descartadas só na banca da dona Claudinete. Está estragada, a gente tira, aí descarta ela para vender para o consumidor já limpa. É uma base de 5%, mas juntando ao todo, aí se torna muito. Nos 48 galpões do Ceasa, no Recife, vão se formando montes de verduras, legumes e frutas que não servem mais para vender nem comer. 940 tonéis ficam abarrotados. 3 vezes por dia, este caminhão recolhe tudo. O destino é nobre, a composteira do projeto Adubo Sustentável. 40 toneladas de resíduos orgânicos chegam aqui todo dia e são transformadas em fertilizante natural. Depois de uma garimpagem manual, para tirar tudo que não pode se decompor, o material é separado em pilhas que são reviradas por uma retroescavadeira. Após a chegada do resíduo orgânico, as pilhas são formadas e nelas internamente vai tendo aumento da temperatura, junto com o trabalho dos micro-organismos na digestão da matéria orgânica, e a cada reviramento, os gases da digestão junto com o vapor d'água vão sendo liberados. A decomposição e a desidratação dos resíduos orgânicos dura entre 90 e 120 dias, dependendo da umidade e da temperatura. Na compostagem, nada se perde, tudo se transforma, só que num volume bem menor. 1 tonelada ou 1.000 quilos de folhagens, frutas e verduras se transformam em 100 quilos de adubo da melhor qualidade. Vira mercadoria disputada, não tem para quem quer. Existe até uma fila de espera de agricultores que querem levar esse adubo para suas hortas ou plantações. São 500 toneladas de adubo por ano.
E olhe que menos da metade dos resíduos orgânicos do Ceasa está indo para a compostagem. Nossa meta hoje em dia é 60%, 70%. Nós estamos chegando a 45%. E reduzir o máximo a quantidade de ir para o aterro. Ir para o aterro só rejeito. Quando você percebe que todo esse resíduo, que hoje é transformado em adubo, ia parar num aterro, sem qualquer ganho ambiental ou social, você percebe a grandeza deste trabalho. O adubo sustentável é distribuído para 180 pequenos agricultores e para projetos sociais em hospitais, escolas. Neste Centro da Juventude, a horta está linda, tudo verdinho, cultivado com carinho pelas estudantes que aprendem a lidar com a terra. É um adubo totalmente confiável, rico em matéria orgânica e que veio se encaixar muito bem com o objetivo desse programa. Porque esse programa ele tem como objetivo a educação alimentar e nutricional. E para a gente ter uma alimentação boa, sustentável e recomendada, tem que ser uma alimentação orgânica. Nas hortas comunitárias no entorno do Ceasa, às margens da BR-101, o adubo orgânico faz a diferença. O adubo de excelente qualidade, ele beneficia o agricultor, principalmente na fertilidade do solo, onde esse agricultor evita o consumo de alguns insumos químicos, né? E aí ele vai gerar exatamente essa renda a mais para o agricultor. Isso aqui, tanto ele cultiva como fortifica e deixa a planta bem verdinha. Deu mais valor também, né? Porque sai melhor, tem mais renda e assim, a gente já não tem mais gasto, né? Que a gente comprava isso aqui, aí a SAS entrega isso aqui para a gente agora. Aí é muito melhor, né? Que já economiza. Faltando 3 dias para a final do Campeonato Pernambucano, Roberto Fernandes foi apresentado como novo técnico do Náutico. Esta é a 5ª passagem do treinador pelo clube. Roberto Fernandes é o 3º técnico do Náutico só nesta temporada. Chega para a 5ª passagem dele pelo clube. Com 155 jogos à frente da equipe, é o 3º treinador na história com mais jogos pelo Timbu. Mas agora o desafio dele é diferente, inédito na carreira. É que chega para estrear numa final de campeonato. Já na quinta-feira, o Náutico recebe no Estádio dos Aflitos o Retrô, pela primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano. E ele foi campeão pernambucano na última passagem dele pelo clube, em 2018. Quebrou um jejum de 14 anos sem título do Náutico. Agora, além do Pernambucano, Roberto Fernandes também tem como desafio a Série B do Brasileirão. O Náutico ocupa atualmente a última colocação. Eu não tenho dúvida que a expectativa do torcedor ela é muito grande, né? Porque para eu estar me reapresentando pela 5ª vez é porque eu saí uma 4ª vez, né? E eu saí num momento onde eu havia sido campeão. Então essa é a imagem que ficou, né? Claro que não são só vitórias, senão eu não teria saído, estava aí já igual a outros treinadores que tem na Europa, 5 anos no clube. Que tal ser o treinador, né, mais tempo no cargo da história do Náutico? Isso aí ia ser espetacular. Eu peço a Deus de hoje que ele ilumine, viu? Na sexta-feira, a Globo Pernambuco comemora 50 anos. São 5 décadas de compromisso com a informação, com a vida das pessoas e com a cultura do nosso estado. Durante esta semana, você vai conferir na nossa programação uma música especial para celebrar essa data. A composição é de Cacá Teixeira e Tiago Lopes e foi gravada por 5 artistas da nossa terra: Almério, André Rio, Gerlane Lopes, Rafaela Santos e Zé Brau. Essa homenagem a Pernambuco você confere agora aqui no NE2. Eu vi, se tu viu a gente na TV, entre um pipi e outro são 50 anos que a gente se vê. Quando plantou o sinal no Nordeste todo, nasceu televisão. E cá de Pernambuco, do mangue pro mundo, cada ser é uma nação. Brincou no carnaval, caiu no São Francisco, viva São João. O Galo já cantou, notícia, futebol, virou digital. Cidadania e paixão. Nossa Conceição. Eu vi, se tu viu a gente na TV, entre um pimpim e outro, são 50 anos que a gente se vê. São 50 anos juntos, disse. Globo Pernambuco, todo mundo viu, todo mundo vê.
Para você, uma boa noite e até amanhã.